E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E como prometido, a gente está trazendo hoje a análise da nova Fight Soul, a Soul do Cordeiro, que vai junto, né, um conjuntinho aí com a do Lobo, que vai vir logo mais no canal também. Mas antes a gente ver se essa Fight Soul é boa, se não é, se vale a pena, como é que ela funciona, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, já deixa o like para ajudar a gente, ativa o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for ao ar, e no final desse vídeo confere aí os canais dos parceiros, tanto de KOF, Bleach, um monte de outros jogos mobile aí, que ficam na descrição do vídeo. Dito isso, bora conferir mais essa Fight Soul juntos, vem comigo! Beleza, gente, então vamos lá, tá aqui a Fight Soul do Cordeiro, vamos ver como é que funciona isso aqui. Antes de mais nada, só falar aqui que ela é uma primeira Fight Soul que funciona junto com uma outra Fight Soul, que é a Fight Soul do Lobo, tá? Então eu até esperei que as duas estivessem aqui, né, no jogo já, para poder trazer para vocês primeiro essa daqui e depois a do Lobo, apesar delas terem saído em momentos diferentes, né? Exatamente pelo fato delas funcionarem em conjunto. Como assim? Bem, diversas coisas acontecem caso você tenha as duas Fight Souls. Por exemplo, se você tiver as duas Fight Souls equipadas, né? O que vai acontecer é o seguinte: no começo da batalha, seus personagens vão ganhar o efeito chamado Wind of Recovery. Tá? Esse efeito aí que é, sei lá, recuperação do vento, ou ventos de recuperação. Vai ser aplicado para todo o time, para todos os aliados, não só quem tiver com essas Fight Souls, isso é muito importante. E o que faz esse efeito? Faz com que 30% do dano que esses personagens derem com Small Skill, ou seja, skill normal, vai ser convertido em HP. Então basicamente dá um jeito de todos os seus personagens terem aí uma maneira de se curarem, né? com as skills. Então já é muito bom isso daqui. Agora, não para por aí. Vamos para os efeitos da Soul em si, que também vai aplicar para todos, vocês vão ver para todos os aliados, tal, e todos os inimigos, no caso, a gente vai falar aí estrela por estrela, mas também vai ser afetado, né, ou vão ser afetados esses efeitos, se você tiver equipado também a Wolf, a do Lobo. Então vamos lá. Primeiro efeito, Fight Soul nível 1. A Fight Soul nível 1 vai dar um buff, um efeito positivo para todos os aliados, né? Para todo mundo do seu lado do campo, né? Para o seu time, quando começar a batalha. Esse efeito chama o Poder dos Mortos. E basicamente, esse efeito faz com que, caso morra algum personagem do seu lado, todos os outros personagens vão ganhar 20% a mais de dano de skill e 20% a mais de resistência a ult. Tá? Esses dois efeitos por 2 turnos e não podem ser tirados. Tá? Ninguém pode limpar isso, roubar, nada disso. Beleza? Então morreu alguém do seu lado, todos os outros vão ficar muito mais fortes. E esse efeito pode acumular. Então é 20%, beleza. Se morreu 2, todos os outros vão ganhar 40%. Morreu 3, 60%. Beleza? Assim por diante. Então, só com a Fight Soul no nível 1, já faz com que o seu time fique muito resistente, né, pela resistência ao ult, e também dê muito mais dano com a skill, que vocês viram lá, vai converter 30% desse dano em HP. Ou seja, personagens de cura ainda vão ser muito importantes, mas menos importantes do que eles eram antigamente. Porque isso aqui vai conceder uma certa cura para todos os seus personagens automaticamente. Então já começa muito bom. Se você colocar essa Fight Soul e tiver a Wolf, já em todo nível 1, já resolve o teu problema. Já é um combo animal, mas melhora. Tá? Essa Fight Soul, então, a do Cordeiro nível 2, 2 estrelas. O que ela faz? Ela vai aplicar a Maldição dos Mortos. E nesse caso é para todos os inimigos. Isso quando a batalha começa, igual o outro. E o que faz isso daí? É um efeito negativo, que faz com que, assim que um inimigo morra, todos os outros inimigos
vão perder dano de skill e ult res e resistência ult. Então vamos dizer o inverso do de cima, né? Que aumenta o seu dano de skill e aumenta o seu ult res. Nesse caso, a maldição vai tirar ult res dos inimigos e dano da skill. Enquanto em 10%, lá são 20, né? Aqui é um pouco mais fraco, 10% por 2 turnos também. Também pode ser acumulado e também não pode ser limpo. Então não adianta ter lá Demon Saiki ou Mizushi ou quem quer que seja para tirar. Esse curse, né, essa maldição não pode ser removida. Isso é muito forte porque à medida que você vai matando os personagens do outro lado, vai ficando mais fácil matar os personagens do outro lado. Claro que se eles também não tiverem essa Fight Soul, entendeu? Por isso que esse conjunto de Fight Soul é tão importante, né? E mudou o meta aí. Beleza, então vamos pro nível 3. Tá, esse daqui já vai ser o primeiro afetado por você ter a Wolves, tá? Você ter a do lobo também. Qual que é o nível 3? É o que chamam de sacrifício. Basicamente é o seguinte, quando o personagem que tiver com a Fight Soul de cordeiro for controlado, ele vai aplicar um efeito que vai restaurar 10% do máximo HP para o resto dos lutadores. Tá? Então isso é bem legal. Né? Se tomar um controle, por exemplo, de uma Kula que adora controlar, né? Hoje é um dia a que mais controla, mas logo nós vamos ter o Gizzy, né, chegando aí controlando bem, o próprio Rock também controla bastante, né? Então esse personagem sendo controlado, 10% do máximo HP vai ser dado para os aliados. Essa distribuição de HP, né, essa cura aí, vamos dizer, vai ser dada no começo do seu turno, beleza? Então não é automático, não é assim que ele é controlado, mas quando ele é controlado, ele ativa esse efeito, e aí no começo do seu turno o pessoal vai ganhar 10%. E além desses 10%, todo o time vai ganhar mais 5%, mas quando for o outro turno do oponente. Então o turno do oponente começou, 5% extra aí de recuperação aí para todo mundo. Se você tiver equipada a Wolf, né, a do lobo, como eu falei, aí esses números que eu falei de 10% e 5% vão ser aumentados em 50%, ou seja, para o primeiro efeito ao invés de 10 vão ser 15% e para o segundo efeito ao invés de 5% vão ser 7,5%. Beleza? Então melhora substancialmente aí a cura para você ter a do lobo. No nível 4, que já começa a ficar textão aqui, ó. Esses 4 e 5 é textão, gente. Então vamos lá. O nível 4 aplica nos inimigos, né, um outro efeito negativo chamado Soul Conversion, ou conversor de alma, alguma coisa assim. De novo no começo da batalha e de novo para todos os inimigos. E o que faz esse efeito? Faz com que, quando um dos inimigos morrer pela primeira vez, um aliado aleatório, ou seja, um dos seus personagens, vai ser encantado, tá? Aleatoriamente. Vai ser encantado. Encantado! E esse encantamento, diferentemente do da Chiquinha e do Kiko, esse encantamento não vai paralisar o seu aliado. O que ele vai fazer, ele vai aumentar em 40% o res rate desse aliado por 2 turnos. Então assim, 40%, gente. Muito legal, né? Mas não é só isso. Além disso, ele vai ganhar uma chance de ressuscitar com uma porcentagem aí do HP caso ele morra. Não diz aqui qual é a chance, né? Tem uma chance de ressuscitar, que não diz qual é, e a quantidade do HP vai variar. Esse personagem vai voltar com todo o rage que tinha antes, mas a porcentagem de HP em si varia. E varia como? Vai ser o número de estrelas que você tiver na Fight Soul Lobo. Tá vendo? Então esse aqui é o segundo efeito que precisa da outra para funcionar legal, ou seja, amplificar o efeito. Então número de estrelas multiplicado por 5 do máximo HP. Então, por exemplo, você tem 1 estrela, 5% do máximo HP. Você tem 2 estrelas, 10%, assim por diante, no máximo, obviamente, 5 estrelas, 25% do máximo HP. Então vamos recapitular até aqui antes de ir para o último efeito. É uma Fight Soul que, junto com a do lobo, vai dar cura, né? Mesmo sem a do lobo, vai dar bastante cura também, só pelos efeitos, mas se tiver a do lobo, mais cura. Vai afetar o seu time inteiro, vai dar res rate, vai tirar res
ulti-res, né, no caso dos inimigos, vai até dar uma possibilidade para os seus personagens reviverem, pelo menos até aqui, um personagem aleatório, ok? Mas assim, olha quantos efeitos importantes aí para o seu time. Agora vamos para o quinto efeito, né? O efeito com 5 estrelas. O efeito de 5 estrelas é um buff também para o seu time inteiro e também que vai ter efeito desde o começo da batalha. Esse buff chama o Retorno do Cordeiro e basicamente o que ele faz é garantir que quando um personagem do seu time morra, ele ressuscite. Basicamente é isso que ele faz. Mas além disso, ele vai restaurar 50% do HP perdido do aliado que estiver equipado com essa soul, né, com a do cordeiro, e vai aumentar o damage res, né, o res rate, dos aliados que estiverem em volta do personagem que tiver com a soul do cordeiro. Beleza, Johan, mas em quanto? Em 30%. Então, morreu alguém do teu lado, esse personagem vai ressuscitar. Quem tiver com a soul do cordeiro vai voltar 50% do HP. E todo mundo que tiver do lado de quem tiver a soul do cordeiro vai ganhar 30% de res rate por 2 turnos. Não pode ser limpo, não pode ser removido nem nada. Se você também tiver a soul do lobo, aí 20% de HP vai ser recuperado para um dos lutadores, né, que tiverem nesse ao lado, né, na cercania. Se você tiver a Fight Soul do lobo com pelo menos 3 estrelas, aí vão ser 2 dos que estão ao lado que vão ter o HP recuperado em 20% ao invés de 1. E se você tiver a lobo com 5 estrelas, aí vão ser 3 personagens que vão ter o HP recuperado ao invés de 1 ou 2. Se caso quem morra, né, seja o personagem com a Fight Soul, e eles pensaram nisso, né, obviamente, todos os efeitos vão ser dobrados, ou seja, todas as curas que eu falei aí vai ser 2 vezes, ou seja, em vez de 20% vão restaurar 40%, e todos os personagens do time, não só os que estão perto, vão herdar os 30% lá de damage res, de res rate, por 2 turnos. Beleza. Já deu para entender, gente, por que isso daqui é um counter direto daquele time, inclusive do meu, que arrebenta o seu time, ou tenta arrebentar o seu time todo no primeiro turno. Aqueles times que nem o meu mesmo, como eu falei, máxima com Demon Saik, ou máxima com Choi, ou futuramente com Orochi Chris, ou agora logo mais também com o S-Max do Gizzy, porque garante que os seus personagens vão reviver para começar, e vai aumentar o res rate absurdamente deles, para ter uma chance muito menor de morrer. De novo, 2 turnos, não pode dissipar, não pode eliminar, e além disso vai curar todo mundo. Quer dizer, fica muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo. Mas muito mais difícil mesmo. Você conseguir matar e destruir um time num round só. O que faz com que, de novo, o meta mude. Ou pelo menos precise se adaptar de alguma maneira, como eu havia dito logo no começo do vídeo. E é isso aí, galera. Diz aí vocês, gostaram dessa Fight Soul? Pra mim, cara, é meta, né? Tanto ela quanto o Lobo, aí fica junto com a Guardian, com a Devil, com a Storm, com a Naniodin. Acho que essas 6 vão ser o meta, claro. Aí se você for pra time de fogo, você pode usar Kusanagi, claro. A Lich também é interessante, se você gostar mais, dependendo aí da sua estratégia. Mas, basicamente, ela veio aí, pra meu ver, pro meta. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que entra mesmo no meta das Fight Souls? Vai alterar o meta ou a maneira que a gente joga de alguma maneira? Vocês já pegaram, né? Por enquanto só comprando, né? Quem não resistiu aí? Eu resisto, o que me ajuda a resistir é a minha carteira, né? Que sempre ajuda a não ter dinheiro para quando precisar gastar. Mas é isso. Diz aí se ajudou, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também. A gente troca ideia, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.